Boa tarde. Boa tarde. Entramos ao vivo, 16 horas. Vamos esperar mais participantes na nossa live. Boa tarde, Aguinaldo. Boa tarde. Vamos lá então. Perfeito. Boa tarde. Começamos mais uma live Plástico Sul aqui no nosso canal do Instagram. Lembrando que essa live ela tem o apoio especial da Rociltec, Roscas, Cilindros e Tecnologia. A revista Plástico Sul, como eu venho conversando e ressaltando semanalmente, ela está fazendo 20 anos agora em 2020. E para comemorar de uma forma especial, nós estamos fazendo essas lives com participantes convidados, empresas, entidades, enfim, pessoas relacionadas à cadeia produtiva do plástico e que tiveram importância para nós durante esses 20 anos de história. E o nosso convidado de hoje, ele sempre colaborou desde o início, com números, dados e informações de desempenho do setor plástico nacional e internacional. Hoje nós vamos conversar com o sócio fundador da Maxiquim, João Luiz Zunheda. Mas antes de chamar o Zunheda, eu vou ler um trechinho de um artigo que eu recebi essa semana da Mônica Pieratti, diretora de portfólio da Tetra Pak. E eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje, com o tema da live de hoje. Ela diz, abre aspas, segundo a Organização das Nações Unidas, a pandemia de Covid-19 representa a mais desafiadora crise desde a Segunda Guerra Mundial. Além das questões de ordem sanitária, temos à frente um desafio de longo prazo e diretamente ligado à capacidade humana de resiliência e de reinvenção. Se é certo que o momento é difícil e exige esforços em um mesmo sentido, também é certo que o momento esconde oportunidades para aqueles que tiverem os olhos atentos. Fecha aspas. E quem tem os olhos atentos é o nosso convidado de hoje, João Luiz Zunheda, e vai falar um pouquinho conosco sobre as oportunidades pós-Covid-19 para a indústria do plástico. Eu vou convidá-lo aqui então para participar conosco. Vamos ver. Esperar o Zunheda aceitar o nosso convite. Vamos ver. Convidando o Zunheda agora, vamos ver. Ó, tá entrando. Olá, beleza? Boa tarde. Tudo bem, Zunheda? Tudo bem. Conseguimos? Conseguimos finalmente, né? Sim, sim. Zunheda, primeiramente eu quero te agradecer a disponibilidade em participar conosco dessa live, da Live Plástico Sul, para a gente falar um pouquinho, então, sobre coisa boa. Será que tem? Pós-Covid-19, oportunidades? A primeira coisa boa que eu quero destacar são os 20 anos da Plástico Sul. É verdade. E Quantas vezes... 25, e É, 25 anos da Maxiquim, né? esse ano a gente fez 25 anos, vocês fizeram 20 anos. Quantas vezes nós nos encontramos em alguns lugares do mundo, né?
em feiras do plástico, congresso, até visitando o cliente, né? Um entrando, outro saindo. Ou seja, Plástico Sul e Maxiquim estão com o setor plástico aí há um bom tempo, né? Exatamente. E nós, como empresários, né, na área de serviços, gerando conhecimento, gerando informação, num país como o Brasil não é fácil. E ter aí duas décadas, né, e nós quase metade, 2 décadas e meia, assim, parabéns, né? Parabéns para vocês. A gente é parceiro, né, já há um bom tempo. E vamos falar, né? Vamos falar hoje aí com esse pessoal que está participando, porque tem, assim, caiu um meteoro no mundo, né? No mundo econômico, né? Lógico que no mundo da questão sanitária, na questão saúde, né? Primeiro, mas assim, caiu um meteoro no mundo na questão econômica, né? E que vai ter reflexos, assim, duradouros, né? Por um bom tempo, né? A gente fica preocupado, né, com os clientes da gente, com os nossos fornecedores, com as próprias empresas que a gente analisa, mas eu acho que assim, vão ter vencedores e perdedores. O que a gente pode fazer para estar todos nós, né, estar na faixa dos vencedores? É isso que a gente pode discutir um pouco hoje. Perfeito, Zunheda. Já vamos começar, então, conversando sobre o assunto. Como a indústria do plástico no Brasil vai se posicionar, tu acha, Zunheda, após a pandemia do Covid-19? Quais são as oportunidades e os desafios desse momento? Eu acho que uma das coisas interessantes assim, que envolve o setor plástico, envolve a indústria brasileira, né? Comparando com algumas outras regiões do mundo que a gente acompanha também, se a gente pegar a indústria americana, a economia americana, né, ela chegou no início de 2020, já no final de 2019, início de 2020, amplamente alavancada, endividada. Né? Por quê? Porque a economia americana estava crescendo há 10 anos, né, seguidos, né? Pós-crise de 2008, 2009, a economia americana começou a crescer muito fortemente, né? E quase como um cassino, né? Ou seja, as pessoas apostam, vão ganhando e acham que sempre vão ganhar. Já no final de 2019, os bancos já começaram a reavaliar investimento para a indústria, né, americana, porque eles já estavam ficando com medo que algumas empresas não poderiam atingir um patamar de crescimento como elas estavam prometendo, né, nos seus empréstimos. No Brasil, foi o contrário, né? Nós viemos assim numa fase de quase recessão, né, de baixo crescimento econômico, né? E as empresas não estavam endividadas, né? Ou seja, não estavam alavancadas, com raras exceções, né? Na indústria como um todo, a indústria do plástico também, a indústria química, ou seja, não tinha grandes investimentos que faziam as empresas terem dificuldade, né? Isso era uma coisa ruim, né? Ou seja, a gente não vinha crescendo, mas a gente entra nesse meteoro aí que caiu no Brasil, não entrou com dívida, ou seja, pelo contrário, com dívida grande, né? Muito alavancado. Pelo contrário, né? Tem capacidade ociosa hoje no Brasil. Se tiver uma retomada pós-Covid, né? Ou logo depois dessa fase mais complicada do Covid-19, eu acho que as empresas vão conseguir atender o mercado sem grandes investimentos, porque tem capacidade ociosa e elas não têm uma dívida muito grande. Poucas das empresas estão realmente assim com uma grande dívida em função de grandes investimentos. Então, eu acho que isso assim veio de uma coisa ruim, mas por esse cenário de agora é bom. E a indústria do plástico também, né? Bom, eu acho no plástico, né, tem oportunidades que eles vão ter que analisar muito bem, né, o setor como um todo vai ter que analisar muito bem, assim, na nova forma de consumo, né? Depois de tudo isso que está acontecendo, uma nova forma de consumo vai vir. Vou dar um exemplo assim que não tem muito a ver com plástico, até tem indiretamente. Eu estava dando uma entrevista para um repórter da Zero Hora aqui de Porto Alegre, falando sobre o mercado de combustível, né? Aí o mercado de combustível tem uma parte dele assim de aumento ou não de combustível,
em função das pessoas voltarem ou não ao trabalho. Né? Ou seja, em função assim, como é que elas vão voltar para trabalhar? Porque todo mundo vai voltar para trabalhar. Né? Uns vão voltar mais cedo, né? Outros vão voltar mais tarde. Então, assim, tu vai ter um consumo de combustível em função das pessoas voltarem ao trabalho. Só que tem muita gente que, mesmo voltando ao trabalho, não vai sair de casa. Sim, vai permanecer no home office. E aí o que vai acontecer? Vai consumir menos gasolina. No plástico vai ser a mesma coisa. Num primeiro momento, quem vai sofrer vai ser bens duráveis. Assim, é difícil eu ver alguém querer trocar de carro, e outra coisa, tu vai trocar de carro e o carro está mais caro, porque as empresas, para produzir carro, vão ter que produzir com todo aquele parque fabril dela, produzir menos carro, então o custo unitário do carro vai ser maior. A televisão é a mesma coisa, ou seja, os bens duráveis, quem produz para bens duráveis, compostos de polipropileno, e alguns polietilenos, poliamidas, né? Esse pessoal vai sofrer muito no início. Né? Então eles vão ter que se reposicionar. O pessoal de embalagem, de polietilenos, de polipropileno para embalagens, né? Esses já não estão sofrendo tanto porque as pessoas continuam comendo. Né? Uhum. Mas eu acho que, Melina... eu acho assim, ó, o grande insight que eu deixo agora no início desse nossa live, para a gente até para depois poder se destacar mais, é assim, a forma de consumo vai mudar. Né? As pessoas vão mudar. Né? Umas vão viajar menos, né? Outras vão consumir menos alguma coisa, outras vão trabalhar em casa. Então, eu acho assim, o setor plástico não está endividado, não está alavancado, tem capacidade ociosa para aumentar sua produção, até para ganhar mercado de outros, né, de outros concorrentes, de produto importado. Né? Então, eu acho que isso é a primeira coisa, assim, ó, fique atento à mudança da forma de consumo. E a segunda, para terminar essa primeira pergunta, né, para a gente não alongar muito, porque as lives não podem ser muito longas, né? Senão elas não cansam. Pode passar de uma hora. Uhum. No máximo uma hora. Outra coisa assim que eu acho que vai muito a favor da indústria plástica, da indústria do plástico, é assim, a questão China. Né? Eu acho assim, tem duas coisas que o Brasil não estava acostumado e que vai mudar agora, né? Economicamente, que depois a gente pode até destacar um pouco melhor. Que é assim, juro baixo e real desvalorizado, dólar caro. Né? E mais a questão assim, de não ficar dependente da China, isso dá uma competitividade para produzir no Brasil. Uhum. Fabricar no Brasil. Então, eu acho que essas três coisas, né? A indústria não ter chegado endividada e ter capacidade ociosa para dar essa volta sem grande investimento. Né? A questão China... dólar real, né? E mais a mudança da forma de consumo, tem que ficar atento nisso. Quem ficar atento nisso pode sair vencedor. Quem não ficar, pode ficar no caminho. Perfeito. Com as economias do mundo, como você acha que as economias do mundo vão reagir a esse meteoro, como tu mesmo falaste no início da nossa conversa, que caiu com a Covid-19? A economia do Brasil vai reagir? Voltaremos diferentes dessa pandemia? Eu acho que assim, tem um risco para a economia. Assim, vou dividir em blocos, tá? Assim, que o Brasil está no bloco assim, dos países. Eu nem vou falar dos BRICS, né? Porque a China se destaca, mas assim, dos países da América Latina, né? Os países mais pobres, Estados Unidos e os países mais ricos com China. Né? Estados Unidos, assim, estão botando trilhões de dólares, né? O governo americano está botando trilhões de dólares, né? E mesmo assim, o desemprego lá, que é um pouco diferente da comparação com o Brasil, mas o desemprego lá foi de 20 milhões de pessoas assim, em 2 meses. Né? Lógico que lá não tem mercado informal, né? No Brasil tem metade mercado informal e metade mercado formal. Lá é tudo formal, né? Mas assim, lá muita gente perdeu o emprego. Né? E o governo está botando muito dinheiro. Né? E eles têm uma grande vantagem, que eles têm a maquininha do dólar. Né? Ou seja, eles podem imprimir dólar. E o dólar está aumentando em todos os lugares do mundo, o dólar está se valorizando,
porque o porto seguro, né? Então, eu acho assim, a economia americana vai ter um baque muito grande, mas eles conseguem retomar, né? Apesar de que vai ter muita quebradeira, depois a gente pode até falar um pouco mais, pessoal de gás natural, pessoal de petróleo, que estava muito alavancado, então vai ter muita empresa quebrada. Só que lá, assim, as empresas quebram lá o Chapter 11, né? Quando o pessoal pede uma, como é que a gente chama? Tudo quebra aqui no Brasil, né? Uma redução. Depois eu vou lembrar. Pede a falência, não. Antes da falência, a recuperação judicial. A recuperação judicial no Brasil, que ela nos Estados Unidos é o Chapter 11, lá o pessoal quebra e consegue voltar a operar, pagam os seus débitos, pagam. E aqui no Brasil não, aqui tu entra em recuperação judicial, meio que parece que tu já está meio que, né? Mas, assim, Caminho sem volta. meio que um caminho sem volta, tem que mudar outra empresa. Mas eu acho assim, eu acho que o Brasil tem um risco muito maior que os Estados Unidos, apesar que o baque nos Estados Unidos no primeiro momento foi muito maior. Né? Então, assim, e o Brasil tem uma dívida pública muito alta, ou seja, o país já estava muito alavancado, né? Apesar de ter feito a reforma da Previdência. Eu fico imaginando se não tivesse feito a reforma da Previdência. Eu acho assim, a gente já estava praticamente morto, né? Tínhamos que ter feito outras reformas e não fizemos. Mas se não tivesse feito a reforma da Previdência, estaria muito complicado. Mas eu acho assim, o risco Brasil é muito maior que o risco americano, né? Apesar que os Estados Unidos está numa situação muito difícil em termos de indicadores, né? E isso vai gerar um problema para a indústria no Brasil, a indústria do plástico principalmente, né? Os países ricos, né, na Europa e a China também, né, vão ter outros tipos de soluções, né, diferentes do Brasil, mas eu acho que, como que eu vou te dizer, eu acho assim, a China desponta em relação à Europa, né? A Europa, eu acho que ela exporta muito para o mundo, né? E eu acho que ela vai ter que competir mais ainda com a China para entrar em uns países mais fechados, que vão se fechar, até pela questão do ambiente político, né, que está se formando, contra somente a China. Isso vai ter um reflexo nas exportações da Europa. E eu acho que se o Trump for reeleito nos Estados Unidos, aí mais ainda, né? Eu acho esse ir contra a China, fortalecendo países, fechando neles próprios, vai levar um fortalecimento da retomada da indústria no Brasil. Então tem uma questão geopolítica, econômica e de mercado que os empreendedores, que as empresas têm que ficar atentas, porque isso, e mais a questão da mudança da forma de consumo. Os vencedores vão sair daí. E souberem investir na hora certa, no mercado da hora certa, né, do mercado certo, né, fazendo parcerias certas, que eu acho que daí que vai ser a oportunidade de crescimento. Zunheda, falando em crescimento, há uma previsão de recuo de pelo menos 5% no PIB no Brasil para 2020, né? No consumo aparente na indústria de transformação de plásticos é proporcional, ou seja, também vai ser negativo 5%. É assim que funciona a dinâmica de desempenho dos resultados ou eles não acompanham o PIB? Não, ok. Não, essa é uma pergunta interessante. Assim, eu acho que vai ser mais que 5%, né? Já tem bancos falando de 7%, 8%, 9%, né? O Meteoro, assim, ele é de um tamanho, né? E eu acho assim, a mídia, né? A imprensa, né? Já está começando a ver isso, né? Ou seja, o debate da questão econômica já está começando a entrar em pauta da imprensa, né? Ou seja, não é mais só... logicamente, a questão saúde, mas assim, se a gente não se preocupar com isso, essa queda vai ser algo, assim, sem tamanho. E aí os mortos, né, e os perdedores vão ser muitos e vai ser difícil voltar, né? E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo uma concentração, porque uma empresa, a gente que é empresário, a gente sabe, assim, uma empresa ela precisa ter dinheiro numa crise como essa. Se tu não tiver capital de giro para manter alguns empregados, para manter, né, as tuas compras, né, para manter o teu pagamento dos teus tributos, já nem consegue viver 2, 3 meses direito, né?
né? Agora, tu imagina uma empresa que tem vários empregados, tem várias matérias-primas, tem que fazer manutenção, indústria do plástico, indústria química, né? Se tu não tiver um caixa mais ou menos bom, né, tu não consegue atravessar um ano vivo, né? E tem muita empresa do plástico que não consegue. Não, ela precisa retomar rapidamente. E muitos mercados da indústria vão estar fechados. Porque a indústria ela só produz para vender, ninguém produz para estocar. Se o varejo lá na ponta não tiver aberto, né, a indústria não vai produzir. E se tu não consegue produzir, tu vai ter que demitir. Né? Então, assim, essa é a roda da economia. Né? Então, assim, e a gente já está postergando essa retomada. Bom, a indústria, vou dar um grande número para ti, assim, a dimensão da indústria brasileira na América Latina ela é muito importante, né? A América Latina, eu vou te dar assim, polietilenos e PP, tá? Senão a gente fica falando outros grandes números. Assim, ó. Polietilenos e PP no Brasil são 4 milhões e 200 mil toneladas. Na América Latina é 7 milhões e 500. Na América Latina não, América do Sul. É 7 milhões e 500, né? Então, o Brasil já é mais que a metade, né? É quase 2/3 da América Latina, da América do Sul, né? Então, assim, esses 4 milhões e 200 de polietilenos e polipropileno, quando que vai cair esse ano? Isso é consumo aparente, né? Que é mais ou menos o que é de plástico produzido, né? Então, assim, o total do Brasil, de todas as poliolefinas, né, é 6 milhões de toneladas, ou seja, é um volume importante, né? 6 milhões de toneladas de polipropileno, de polietileno, de poliestireno, de PET, né, de PVC, que é produzido no Brasil. Qual que vai ser a queda esse ano? Né? Nós, na Maxiquim, a gente até nem está ainda ponderando, né, assim, quanto vai cair. Mas vai ser números assim, 10%, 15%, né? Assim, dependendo de quanto que vai demorar. Para assim, uma indústria automobilística 2 meses parado, sem produzir. Olha o que vai de compostos de polipropileno que não são produzidos aí, né? De imóveis. Né? Então, assim, nem dá para prever tanto, né? Mas o que eu digo assim, ó, esse 8% do PIB, né? Quando o PIB cresce, eu acho que o plástico tende a crescer mais que o PIB. Quando esse PIB está caindo, eu acho que o plástico pode até cair mais que o PIB. Né? Eu acho que a relação na queda vai ser de uma relação maior que a do PIB. Melina, eu acho, né, que quando a gente ficar pensando assim em 5%, a gente já está sendo otimista. Né? Já está sendo otimista. Né? Eu acho que vai ser um número maior que esse. Né? E eu acho que o plástico tende... Lógico que tem segmentos na indústria do plástico, para embalagens, né, por varejo de alimentos, né, que está tendo até queda, está até tendo crescimento. Né? Sim. Mas eu acho assim, o plástico não é só isso. Né? O plástico tem muito de bens duráveis, né? O plástico tem na questão de descartáveis, que eu acho que a questão do plástico, né, na economia circular, no meio ambiente, o pessoal começou a olhar o plástico até com outro viés positivo, e eu acho que o descartáveis não vai sofrer tanto como já estava vindo sofrendo, mas mesmo assim, naquela questão assim, a pessoa não sai de casa, o pessoal não vai na praia, o pessoal não vai no parque, não, daqui a pouco o descartável também não é vendido. É aí que eu digo, como é que é essa mudança do padrão de consumo, né? Então, uma coisa está relacionada com a outra. Perfeito, Zunheda. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a queda do preço do barril do petróleo, se ela vai influenciar no preço da nafta petroquímica e as resinas. O gás natural nos Estados Unidos vai continuar competitivo diante desse cenário, enfim. Aí tem várias perguntas numa e é o mundo. Eu vou tentar resumir assim de uma maneira, né, para o nosso tempo. Né? Vou começar pelo final, né? Gás natural nos Estados Unidos. Né? É aquilo que eu falei, para a gente lembrar assim, ó, a indústria de gás natural foi a indústria mais alavancada que entrou em 2020. Assim, os bancos já não estavam emprestando dinheiro para muita empresa nos Estados Unidos explorar gás natural. Uma coisa importante, assim, ó, quando a empresa do shale gas, gás de xisto, explora gás natural e tira gás natural, né,
sai petróleo junto. Né? Ou seja, lógico que tem os postos que só saem gás, mas o petróleo estava junto, né, com o gás natural. Então, assim, os Estados Unidos terminou 2019 como o maior produtor de petróleo do mundo, mais que a Arábia Saudita e mais que a Rússia. Uhum. Né? E muito desse petróleo veio junto com o gás natural. Né? Então, assim, quando a gente fala gás natural, a gente está falando de petróleo junto nos Estados Unidos. Tá? Bom, o preço do gás natural nos Estados Unidos era um preço assim incrivelmente baixo. A gente não sabia como é que as empresas conseguiam vender e ganhar dinheiro com aquele preço que elas estavam vendendo no gás natural. E estavam investindo cada vez mais para produzir cada vez mais gás natural para o preço cada vez ficar mais baixo. Então, era um preço que anos atrás era assim, 7, 8, 10, 12 dólares o milhão de BTU e estava assim a 1,5, 1,6 dólares o milhão de BTU. Né? Então, um preço muito baixo, que fez a indústria americana nesses 10 anos aí mudar, porque tu tinha gás natural, matéria-prima petroquímica, mas muito dela é energia. Então, assim, a indústria do plástico que consome energia tinha uma matéria-prima para eteno e polietilenos, né, competitiva lá, porque todo mundo investiu lá, mas tinha energia barata nos Estados Unidos. Tá? Então, assim, a indústria foi para lá e cresceu lá. Né? Só que essa indústria produtora de gás natural, muitas vão quebrar nos Estados Unidos, né? Porque não tem como se manter. Vão entrar lá no Chapter 11, né, na recuperação judicial, porque não vão conseguir manter seus, né, com o que estão faturando, manter suas obrigações, né, com bancos, com empresas, né, com funcionários. Né? E o que vai, eu acho que, mesmo que o mercado americano seja um mercado que se adeque no mercado mais aberto e tenha uma taxa de juros muito baixa, vai ter uma consolidação de empresas produtoras de gás natural, e isso pode fazer o gás natural aumentar um pouco mais de preço. Né? Mas eu acho que não vai ser nada muito que vai tirar a competitividade dos produtores de polietilenos nos Estados Unidos. Né? Então eu acho que os produtores da petroquímica americana vai continuar competitivo, né? Lá nos Estados Unidos. Né? Isso em relação ao gás natural. Na questão petróleo, Melina, foi assim... Eu nunca tinha visto, né, na época, nos 25 anos da Maxiquim, mais os 10 que eu trabalhei em petroquímica, petróleo chegar a zero. Eu nunca vi. Né? No mercado futuro ficou negativo, ou seja, tu entregava petróleo, tu pagava para alguém tirar petróleo dos teus tanques. Tá? Então foi algo assim, eu não me lembro, né, de ter visto isso. Né? Te dar um número para vocês assim, ó. Isso no mercado futuro, no mercado à vista, né, o petróleo caiu, isso em dólar, tá? Falando em dólar. O petróleo caiu 70%. A nafta, isso até abril, tá? De janeiro a abril, né? Números que a Maxiquim acompanha. Tá? O petróleo caiu 70% em dólar. A nafta caiu 50%. E as resinas em dólar, né, caíram 17%. No Brasil, as resinas subiram, né, perto de 9%. Como funciona essa dinâmica? Isso que é importante. Tem uma coisa que aconteceu aí, que o câmbio subiu 29%. Né? Então, assim, ó, primeiro dá para ver assim, o petróleo cai 70%, a nafta cai 50% e as resinas caem 17%. Então, a primeira coisa que o transformador tem que entender, se o petróleo cai 70%, a nafta não cai 70%. Ela cai 50%. Se a nafta cai 50%, as resinas não caem 50%, as resinas caíram 17%. E no Brasil não caiu. Por quê? Porque o câmbio subiu quase 30%. Né? E a nafta é precificada, por exemplo, a matéria-prima das petroquímicas da petroquímica brasileira, né? Da Braskem, em dólar. Né? Então, assim, a nafta subiu 50%, caiu 50%, mas o dólar subiu 30%. Né? Nós da Maxiquim achamos que agora em maio ela vai cair. Né? Mesmo em dólar, a tendência, mesmo em reais, perdão, a tendência é ter um ajuste em função da demanda, né? É ter um ajuste
nós estamos acreditando, a Marta, que na Maxim e na W4 que acompanha mais, né, até pelo Quimax, que é a publicação que a gente faz, nós acreditamos que deve ter, né, uma queda em maio, né, de preço. Mas uma queda de quanto, Zunheda? A gente não está, eu não vou colocar ainda. Não vai se arriscar. Isso, O Quimax está saindo agora, deve estar saindo agora, aí vai publicar lá e depois eu até te falo algumas tendências para o mês de maio. Né? Mas assim, é um viés de baixa. Né? O preço do petróleo hoje, hoje não, assim, nos últimos 10 dias, 2 semanas, já se estabilizou na faixa do WTI nos Estados Unidos, né? Na faixa de $30, 28, 27. Né? Então o petróleo já deu uma volta para aquela fase que era o início da pandemia, mas não estava ainda tão... o mundo não era um negócio tão bombástico, mas já estava na briga Arábia Saudita e Rússia, né? Que caiu de 60 para 30. Né? E eu acho que ele vai ficar nessa faixa aí. Não vai, a tendência não é subir muito mais, não. A tendência é permanecer mais ou menos por aí. Eu acho que o WTI vai ficar nessa faixa aí. E o Brent também, Perfeito. Um pouco mais. Zunheda, quando os investimentos em petroquímica irão voltar no Brasil? E a indústria do plástico? Então, assim, vou começar pela indústria do plástico, né? Primeiro, assim, aquilo que eu falei. Como o setor, a indústria como um todo, né, em vários segmentos, não estavam alavancados, né, ou seja, já tinham feito investimentos e tem capacidade ociosa, né, eu acho que o primeiro degrau para subir nessa escada é fazer a capacidade ociosa chegar perto dos 100%. Né? Perto dos 90%, alguns segmentos mais, outros menos, para começar a investir. Uma das coisas boas, nesse primeiro momento, as empresas vão pensar na sua folha de pagamento, pagar fornecedor, pagar imposto e depois pensar, né, quem não está muito alavancado, quem não está com muito dinheiro em caixa, né, pensar em investimento. Tem algumas grandes oportunidades que estão caindo de maduro, né? E aí tu pega uma empresa mais equacionada, né, no seu fluxo de caixa, etc e tal. Vou pegar o caso da Fitesa. A Fitesa divulgou, nós mesmos divulgamos, né, hoje e ontem, ela está fazendo um investimento importante na sua parte de não tecidos. Né? Para quê? Para atender o mercado médico de higiene. Então está comprando máquinas, né, para investir. Então eu acho assim, se tu vê o mercado, olha, o mercado potencial médico e de higiene, né, vai crescer muito. Né, mesmo que tu tenha uma pequena capacidade ociosa, né, mas tu vê essa grande oportunidade e investe. Tem condição de investir, vai investir. A Fitesa está fazendo isso. E tem outras, né, no setor plástico, tem outras empresas, né, mais bem equacionadas no seu negócio, né, em termos financeiros, que eu acho que vão fazer isso. Né? Mas tu tem que ter assim, tu tem que olhar o mercado e ver essa boa oportunidade, que é o mercado médico que está caindo de maduro, fazer isso agora. Quem sair na frente vai ganhar esse mercado. E ainda mais competindo com os asiáticos, né? Que dentro de todo aquele cenário econômico que a gente falou, de fechar mercado para a China, de ter real desvalorizado aqui no Brasil e ter juro baixo, investir. Né? Então esse é um belo exemplo de uma bela oportunidade de mercado dentro daquele olhar dos vencedores. Né? Então assim, o setor plástico vai ter que olhar sim. Deve ter outros. Agora assim, vai pensar em investir para atender mercado automobilístico com os sistemistas demitindo, como estão demitindo, e daqui a pouco tendo capacidade ociosa, fica difícil fazer isso. Mas eu acho que em polietilenos, em alguns casos do polipropileno, no mercado de alimentos, tem coisas a fazer. E aí, Melina, eu acho assim, tu olhar tu com teus concorrentes, né? Se tu tá mais forte como empresa e como negócio, tu consegue dar os passos que os teus concorrentes muitas vezes não conseguem dar e tu ganha mercado, share de mercado, fatia de mercado ali. Isso no setor plástico, né? No setor petroquímico, investimento no Brasil,
a gente já vem sem investimento no Brasil há muito tempo, né? E eu vejo uma dificuldade de ter retomada de investimento no Brasil no médio prazo. E aí por quê? Como é que se dá o investimento em petroquímica no mundo? Primeiro, assim, ó, o mercado petroquímica do Brasil é um mercado aberto. Tá? Vamos pegar assim, o caso da Braskem, o caso da Inova, o caso da Unigel. Né? Todas essas empresas concorrem com empresas estrangeiras, né? Que estão aqui na América Latina, ou que estão no Brasil, ou do mundo. Né? Ou seja, é um mercado aberto. Né? Como é que no mercado aberto e dinâmico, como é o mercado brasileiro, americano, asiático, né? É uma forma, eu até brinco assim em algumas apresentações, é forma de padeiro. Né? Vale para um padeiro e vale para a petroquímica. Lucro, né, é igual a preço menos custos. Perdão. Isso. Preço, lucro. Como é que o empresário vê? Ele quer lucro, certo? Como é que se dá? É os teus preços, né, que tu consegue precificar, menos os teus custos. Aí vamos falar da parte de custos, que 70% a 80% de uma petroquímica, de poliolefinas, né, principalmente polietilenos e polipropileno, o custo dela é matéria-prima. É nafta ou gás natural. Né? Etano de gás natural, né, para fazer eteno, e líquidos de gás natural, e nafta. Né? Bom, o Brasil não tem nafta para atender as petroquímicas brasileiras. Né? O Brasil é um grande importador de nafta. O Brasil não tem... o Brasil é um grande importador de... Nafta e gasolina é quase o mesmo produto, certo? Por exemplo, hoje, que a gente também colocou essa informação essa semana, por exemplo, o Brasil é um grande importador de nafta. Como a Petrobras não está produzindo muita gasolina, ela está produzindo nafta. Então, as importações brasileiras de nafta caíram, porque a Petrobras está atendendo a Braskem com nafta e deixando de vender, deixando de produzir gasolina. E o Brasil é um grande importador de gasolina, né? Então, assim, o Brasil não consegue atender o mercado de gasolina nem atender o mercado de nafta. Então, assim, ó, ninguém vai fazer uma petroquímica à base de nafta no Brasil. Ninguém vai fazer. É difícil alguém construir um grande projeto petroquímico no Brasil, base em nafta, mesmo a nafta estando mais competitiva, os preços terem caído, etc. E tal, mas assim, os preços vão ficar mais baixos, e a petroquímica base em nafta hoje está competitiva, né, em termos de produção, mas tu tem que ter matéria-prima para produzir. Né? E o Brasil não tem matéria-prima, né, base em nafta. Então, assim, fazer uma petroquímica base em nafta no Brasil é difícil. Né? Teria que ter novas refinarias para fazer isso. Aonde que vai se dar o grande investimento em petroquímica no Brasil? É base de gás natural. Né? E o Brasil é um grande produtor de gás, está se tornando um grande produtor de gás natural no pré-sal. Né? E uma coisa que a gente fala, Melina, que o Brasil, né, nós analistas, vocês jornalistas, né, tem que mostrar para todo mundo é assim, ó, tem que deixar. Hoje, a produção de petróleo no Brasil, ela é tão competitiva quanto a produção de petróleo nos Estados Unidos. O pré-sal no Brasil é tão competitivo quanto o shale gas nos Estados Unidos. Aquele petróleo que sai com gás natural. E o gás natural que sai no Brasil, ele é tão competitivo quanto o gás natural nos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil tem a matéria-prima para a petroquímica. Tem a matéria. Porque assim, ó, esse é um detalhe que eu não falei, que poderia abastecer a petroquímica brasileira. Não, porque nafta é um derivado do petróleo. Aí tu tem que ter uma refinaria para produzir nafta, ou produzir gasolina, a partir do petróleo. A partir do... Eu vou só... Uma ligação. Se puder falar um pouquinho mais alto, Zeneda, eu te agradeço. Então, assim, ó, tu não tem novas refinarias, até porque a Petrobras vai vender as refinarias. Então, assim, não vai ter nafta de petróleo. Mas, assim, o gás natural, quando tu produz e tira o gás natural no pré-sal nos Estados Unidos, tem o gás natural que tu pode separar numa unidade processador de gás natural e tirar etano. Né? A maior parte é metano para fertilizantes, né? Que é o C3. Né?
aí tu tem o C1, aí tu tem o C2, que é o etano. Aí tu pega esse etano e põe para produzir eteno, que é a Braskem no Rio de Janeiro, né? Ela pega o etano do pré-sal e faz eteno para fazer polietilenos. Ou ela pode trazer etano dos Estados Unidos e bota no forno lá da Bahia, né? E faz também eteno a partir do etano. Isso do gás natural. Só que quando tu produz gás natural, tu produz o que a gente chama de líquidos do gás natural, né? Que são líquidos que são C+, são C4, C5, C6, que esses líquidos do gás natural é uma matéria-prima quase como é tipo a nafta. Só que a nafta sai do petróleo numa refinaria e essa nafta, que são esses líquidos do gás natural, que a gente chama de gasolina natural, esses líquidos do gás natural que se separam na unidade processadora de gás natural, vão para a petroquímica para produzir polietilenos, polipropileno e outras coisas. Então, e hoje boa parte das petroquímicas que dizem que consomem nafta, elas consomem na realidade líquidos do gás natural a partir do gás natural. É uma questão meio técnica, mas só para entender. Uhum. Então, assim, os investimentos em petroquímica no Brasil vão vir muito mais dessa nafta dos líquidos do gás natural e do etano do gás natural para eteno e polietilenos, e aí tu pode fazer um grande investimento. Só que daí tem o quê? Tu tem no Congresso Nacional, no Senado, né, isso que o ministro da Economia fala, que os grandes pilares, né, dois grandes pilares que envolvem o plástico, para crescimento da volta desse pós-Covid, que inundaria o Brasil de investimento, uma delas é saneamento, que envolve, né, polietileno de alta, principalmente, e outros, né, da indústria do plástico, e do mercado, e a outra envolve a questão matéria-prima, que é a volta da petroquímica no Brasil com investimento de gás natural. Só que daí tu precisa da lei do gás natural, que está no Congresso, que está no Senado, né, que isso aí sim vai dar, tanto pelo lado da energia, como deu nos Estados Unidos, ou seja, tu ajuda a indústria no lado da geração de energia, baixando o custo da energia, e ajuda a outra petroquímica produzir matéria-prima, né, competitiva para retomar o investimento no Brasil. Então, assim, só vai para frente investimento no Brasil a hora que a economia brasileira e o Senado, né, os políticos, destravarem a questão do investimento da lei do gás natural. Então, eu acho assim, as entidades, as federações das indústrias, as entidades do setor plástico, elas do maior, né, a Biquim, assim, todas têm que fortalecer, né, a retomada do investimento da petroquímica do Brasil através de uma nova lei do gás natural, tá? E que é um debate que está no Congresso, está no Senado já há um tempo e não sai de lá. Vamos ter que aguardar para ver como é que vai terminar essa história. Zunheda, com a Covid-19, as pessoas estão olhando o plástico de outra forma, mais positiva. Isso vai continuar? O que você acha sobre isso? Vai. A economia circular, ela veio para ficar? Veio. Essa aí. Eu vou dar dois exemplos assim, né? Dois exemplos que um de casa e um de um congresso. Todos os anos a gente vai no evento da IHS Markit lá no Texas. Às vezes é em Houston, às vezes é em San Antônio, né? Mas assim, é lá normalmente no Texas. Esse ano até não seria no Texas, não teve, em função da Covid, né? Foi cancelado, mas assim, normalmente é no Texas, né? Que é a região da petroquímica lá. Nesse evento vão os CEOs das petroquímicas do mundo, né? Tava o CEO da Braskem, que naquela época, tô falando do ano passado, nem é desse ano, já em abril do ano passado. Tava o Musa lá, que era o CEO da Braskem, tava o Boy Patel, que era o CEO da Line Basel, tava vice-presidente da ExxonMobil, da Dow, né? Assim, tava lá os VPs, os CEOs das petroquímicas do mundo inteiro, das maiores do mundo inteiro, né? 60%, 70% da fala deles era economia circular, né? Eu nunca tinha visto CEO de grande empresa falando de plástico reciclado, né? De reciclagem. Não, já tinha visto. Assim, nós mesmos, assim, falar de reciclagem de plástico era coisa assim,
para alguns funcionários de petroquímica, né? Para tentar fazer crescer. Né? Nós mesmos falamos. Dentro daquele olhar que nem a gente está tendo assim, da área médica agora, esse olhar... Bom, o primeiro exemplo é esse, né? O segundo exemplo é um exemplo de casa, da Maxiquim, que quase há 5 anos atrás, a gente já estava vendo, há 5 anos atrás, nós já estávamos vendo que essa questão da reciclagem era uma questão importante. Ainda não tinha esse conceito tanto de economia circular, não estava tão batido assim, né? Mas a gente viu, olha, o mundo vai começar a se preocupar com isso. A gente começou, como a gente acompanha preço de resina na América Latina, Brasil, Argentina, México, né? Nós e a HS Market, no Quimax, aí nós começamos a fazer sozinhos o MMR Resinas Recicladas, que é acompanhar preço de resina reciclada no Brasil. A gente começou a acompanhar, era nós e uns 3 clientes, assim, que compravam, porque eram quase que amigos nossos, né? Assim, vamos comprar, né, para ajudar eles a tocar o projeto. Aí depois, no segundo ano, já era 6, depois já era 10, e ficou naquele, né, número lá. Hoje, Melina, assim, ó, eu não vou falar um nome, assim, os donos de marca, né, os brand owners, tá? Eu vou falar genericamente, não vou dizer que eles são clientes, tá? Mas assim, genericamente quase todos eles. Coca-Cola, Unilever, assim, todo mundo está se preocupando com a questão da economia circular e querem colocar resina reciclada nos seus produtos. Isso já está lá, né? Todos querem, né? E, bom, nos últimos 2 anos, principalmente no último ano, 2019, final de 2018, bombou esse mercado para nós. Que é aquele olhar que eu falei lá do início do setor plástico, novos mercados, vale para nós também como empresários do setor de serviços. Né? A questão do prêmio, né, que a gente está participando, que vocês começaram a olhar, é um novo foco. Para nós também foi a questão resinas. Então, nós já acompanhamos há 5 anos resinas recicladas no Brasil. Já estamos quase lançando o Maxiquim Pot, o resinas recicladas, né, na Argentina. Já estamos analisando os preços da Argentina e logo já vamos lançar na Argentina. Possivelmente no mês que vem, a gente está numa plataforma, já vamos lançar numa plataforma via celular, no aplicativo web, né, para as pessoas verem esses preços na web, né, no seu smartphone. Ou seja, e continuamos investindo. Então, assim, a economia circular veio para ficar. Só que aí tem, né, e aí vamos pegar o caso dos transformadores, né, dos produtores de resina reciclada. Né? Então, eles precisam de matéria-prima, né, e eles estão fazendo, assim, a questão matéria-prima para eles, como a gente está fazendo matéria-prima petroquímica, matéria-prima para os recicladores, matéria-prima para os produtores de resina reciclada, são os recicladores. Alguns deles verticalizam e alguns deles fazem acordos para terem matéria-prima reciclada de boa qualidade. Então, isso para eles é uma coisa muito importante. E com a Covid agora, meio que deu uma desarrumada no setor, porque as pessoas não estavam nem buscando lixo, não estavam nem reciclando direito, né? Mas voltando, né, ao tema, assim, economia circular. Então, o que está acontecendo? A economia da reciclagem tradicional, né, que é essa que a gente conhece mais, ela tem um limite. Né? E as petroquímicas, que é o limite de ter matéria-prima para ela. E as petroquímicas já estão vendo a questão da reciclagem química. Né? Então, elas estão atuando na reciclagem tradicional, né? Mas elas estão, isso no mundo, tá? Elas estão se preparando para a reciclagem química, que é pegar esse pós-consumo e levar para a fábrica delas para fazer um produto reciclado dela, que vai, eu não vou dizer que ela vai competir, né? Mas vão ser 2 tipos de recicladores. O reciclador tradicional, que vai pegar o plástico pós-consumo nessa linha tradicional, né, para reciclador e para a empresa transformadora de produto reciclado, e a indústria petroquímica, que vai buscar, meu cachorrinho, que vai buscar esse plástico de melhor qualidade para levar para dentro
da petroquímica para fazer um produto reciclado da economia circular. Mas nesses dois ambientes vai ter mercado para todo mundo, vai ter cliente para todo mundo, porque os brand owners, os donos de marca, estão ávidos por esse produto. Estão ávidos por produto para colocar nos seus produtos, produto reciclado. Ok? Ok. Agora travou aqui um pouco. Tá, agora deu. Deu agora. Zunheda, deixa eu te agradecer. Nós estamos já findando o nosso tempo, já vai fazer 1 hora, a gente já vai marcar 1 hora de live. E com 1 hora a live cai. O Instagram, ele te derruba, digamos assim. Então a gente vai ter que interromper a nossa... Mas a gente já era a última pergunta, na verdade. A gente só tem mais uma bem rapidinho, se tu puder elucidar, do Laércio Gonçalves, da Activas. Ele fala que as 10 maiores petroquímicas representam quase 70% de toda a commodity. Deve ocorrer uma parada em plantas menos eficientes para diminuir a oferta? Te peço para falar bem resumidamente por causa do nosso tempo. Vai, Laércio, assim, a boa pergunta, assim, o que acontece? Aquilo que eu falei da forma de lucro, preço menos custo, certo? O que acontece? As petroquímicas com maior custo, né, acabam tendo que reduzir em função de mercado, ou seja, não tem mercado para todo mundo, aí tu não vai produzir para não ter mercado, certo? Então, elas vão reduzindo carga. Essas maiores empresas, elas vão reduzindo carga porque não tem mercado para todo mundo. Aí elas começam a parar primeiro naqueles locais no mundo que tem um custo maior, né? Isso é empresas menores, com custos menores, mais antigas, né, que já pode fazer uma manutenção, elas acabam reduzindo a sua produção até um determinado momento que não consegue reduzir mais, senão perde dinheiro. Aí elas começam a parar essas unidades. Com certeza, isso já está acontecendo no mundo. A própria Dow, né, já falou em parar algumas plantas no mundo, né, e com certeza são plantas que têm um custo maior de produção. Perfeito. Zunheda, agradeço a tua disponibilidade, o papo estava muito bom, agradeço a tua atenção. Lembrando que essa live ela teve o apoio especial da Rociutec, Rosca, Cilindros e Tecnologia. Na semana que vem a gente vai conversar com a Cimara Souza, coordenadora executiva do Instituto Sustenplástico. A gente vai falar sobre plástico e sustentabilidade, claro, sobre o Tampinha Legal. Então, Zunheda, te agradeço a todos pela audiência e até lá. Ok, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.